A canalha da Federação. Chove, é maio, chove todo dia. Melissa vai de saia curta, camiseta provocante, jaquetinha por cima. Beleza, é o que lhe resta. Se tudo deu errado, se tudo só dá para trás, resta a beleza. Queria usar sapato de salto? Não dá, o jeito é a sandalinha mesmo. Mais adequado seria um tênis. Mas tênis é coisa de adolescente. Ela tá na faculdade, tem quase 18, faz no mês seguinte. Não é mais menina. Entre a casa e o ponto de ônibus tem o beco, a arruela, a travessia da Avenida Cardeal da Silva e o viaduto. Eu moro na Cardeal. Na Federação ou no Rio Vermelho? Na Federação. Não iria mentir. Ah, por que perguntam? Ela pensa. Não diz. A avenida é um rio, a sandalinha molha. Ela já atravessou, faltam poucos metros. O carro passa a toda, respinga, pega na saia, na jaqueta e, que nojo, nas pernas. Alvas e lindas pernas de princesa rica. Mas ela é pobre, ficou pobre. O pai morreu, a mãe foi morar naquele beco, amontoado de lajes, sustentadas por paredes finas. Pelo menos são rebocadas. Não é uma favela clássica, é um meio termo entre apartamento e favela. Dia péssimo. Voltar para casa, tomar outro banho? Daria tempo, mas não. Para aquele beco ela não volta. Só no final da tarde, quando será inevitável. Vem mais um correndo. Outro banho de dejetos pluviais? Não. Ele freia, para no meio do viaduto, baixa o vidro do lado direito. Carona? É um velho, sobretudo é um estranho. Sim, o carro é de ricaço, Hyundai Santa Fé, automático, potente, bancos de couro. Porém, o motorista é um velho, entre 50 e 60, ela calcula. Velhos fedem, ela pensa. Ousado. Cabeça para frente, faltam só 50 metros para o ponto de ônibus. Se fosse um príncipe no alto de seus 20 anos, ela recusaria. Só se aceita carona de alguém muito próximo, é a sensatez óbvia. Buzina, ela volta a olhar. O carro ficou onde estava. Mais buzina, agora há 3 carros e um ônibus parados atrás do Santa Fé. O povo no ponto olha para ela, para o carro, para a situação toda. Pensam se tratar de um desentendimento entre pai e filha, tiozão e amante, talvez. Não faria sentido serem desconhecidos a jovem princesa e aquele homem tão bem abrigado no interior da máquina caríssima. Melissa tem vergonha. Ela sempre teve muita vergonha. Não é simples timidez, é medo de chamar a atenção do que vão pensar dela, é pavor em saber que é observada, julgada, avaliada, notada. Sensatez. Ela fica em pé no ponto. Faltam 6 ou 7 passos para chegar nele. Faz de conta que não é com ela, ele desiste, vai embora, o ônibus dela chega, ela ingressa no coletivo, o constrangimento finda. Insensatez. Ela volta, desce do passeio do viaduto, abre a porta do passageiro do Santa Fé e se senta sobre o banco de couro. Insensata e envergonhada, ela decide pela segunda opção. Enquanto caminha, observada por olhares dos que esperam no ponto, dos presos no congestionamento na outra mão da via, dos irados motoristas postados involuntariamente atrás do Hyundai Santa Fé, ela acaba por ter a primeira boa sensação daquele dia. Sempre detestara circular pelas ruas de classe média baixa a pé. Sempre detestara esperar ônibus, entrar em ônibus, encarar o cobrador pobre de mau humor, ficar em pé, ser humilhada pelos que tentam esfregar o pau duro nela por trás, aproveitando-se da lotação. Aquela carona, por mais insensata, mesmo sendo de um velho, desconhecido e provavelmente tarado, muito mal intencionado, era também uma redenção. Naquela manhã, nada de ônibus. Carlos hesitou muito antes de comprar o Santa Fé. Era caro, alto consumo de combustível, seguro de R$7.000, risco maior de assalto por chamar a atenção. Pegava mal perante os empregados do posto tanta ostentação. É um carro pegador? Sim, mas ele não precisava mais disso. Tinha Helena, 32 anos, em plena forma, mulher mignon, inteligente, resolvida, um espetáculo no sexo. Amava e era correspondido, apesar dos 25 anos de diferença etária. Hyundai Santa Fé? Pra quê? Não encontrou resposta, porém, já se presumiu, acabou comprando.
Não tinha um mês com o carro na mão e aparece aquela visão do paraíso na sua frente. 1,65 m, suavemente loira, pele alva, pernas mais que perfeitas. E um infeliz sem noção teve a coragem de passar correndo e molhar a princesinha. Nisso ela virou o rosto. Que rosto, que garbo! Parece ter saído de um poema de Borges. A pé, não combinava. Sentiu a necessidade premente de corrigir aquela falta de ordem no mundo, aquele absurdo a desafiar toda a lógica, toda a sensatez. Sensatamente parou, baixou o vidro, ofereceu carona. Bem intencionado? Não, claro que não. Era um homem, um H que é H, um homem que é homem, mas sim, o mais importante naquele momento era colocar o mundo de volta no lugar. Uma mulher daquelas não podia estar ali. Os pingos imundos vindos da avenida esburacada a atingir pernas feitas para as passarelas mais nobres, para as alcovas mais luxuosas. Para Carlos e Melissa, o mundo voltara a ter ordem no momento em que ele acionou o motor do vidro da porta do passageiro para cima e o câmbio automático do Hyundai Santa Fé. Que chuva, não é? Ele deveria ter perguntado para onde era a carona. Em demorando a perguntar, ela mesma deveria ter dito: vou para a faculdade, caminho das árvores. Ele ergueu o volume do rádio. A música era neutra, uma balada pop americana, dessas apropriadas à trilha sonora de novela das 9. Ela pôs o cinto de segurança, olhou para a alavanca do câmbio automático, objeto fálico, associou o objeto ao motorista. Ele deve querer, imaginou. É um velho, não está fedendo, mas quando tirar a roupa deverá feder. É feio, tem jeito de já ter sido pobre, cor de caboclo, forte, um pouco gordo, tipo bruto. Não tem jeito de intelectual. Nossa, ela é linda. Ele pensa, não diz. Não irá falar nada enquanto ela não tomar a iniciativa. Eu não quero. O que é que eu faço agora? Ela pensa, não diz. Não irá falar nada enquanto ele não toma a iniciativa. O Hyundai Santa Fé desliza pela Avenida da Orla, sentido Barra Flamengo. Passa pelo Rio Vermelho, Amaralina, Pituba. Aqui tá bom pra mim. Para onde você vai? Lhe deixo lá. No caminho, prevendo a pergunta, ela havia pensado em responder Iguatemi. Era onde o ônibus a deixaria, mas fantasiou sobre a possibilidade de ser deixada na porta da faculdade. Diria aos colegas: é um irmão de criação de meu falecido pai. Se ela era pobre e tinha muita vergonha de sê-lo, o mundo estava fora do lugar, não poderia aquela beleza alva andar de ônibus, morar em beco da Federação. Pelo menos com a carona poderia evocar uma família nobre, rica, como ela deveria ser e não era. É na Alameda das Espatódias, caminho das árvores, faculdade de gastronomia. Sabe onde é? Sei, levo você lá. Mas antes, você se importa de passar comigo num lugar? É bem rápido, é no caminho. Tá. Ele não sabia. Quer dizer, sabia onde era a Alameda das Espatódias, passara por lá 2 ou 3 vezes, mas não onde era a faculdade de gastronomia. Então ela estudava gastronomia e imaginou-a de avental, usando aquelas mãos delicadíssimas para manusear ingredientes sofisticados entre exóticos e aromáticos temperos. Viu a lambuzada de manteiga, a pele finíssima untada. Não, já havia decidido no caminho, antes do aqui tá bom pra mim. Ela não lhe escaparia. Era a chance de uma vida. Inesperada, sim, com outra intenção inicial, é verdade. Mas se ela entrou, não deveria ser apenas para restabelecer a ordem natural das coisas do mundo. Ordem que, afinal, se ela deixasse aquele carro após a carona, voltaria a conviver com o caos, com a inominável circunstância de aquele corpo, maravilha genética, poesia vertida em matéria, estar novamente exposto à chuva, ao vento, a olhares indignos de pobres e feios, às circunstâncias de um ônibus lotado na volta. O Hyundai Santa Fé seguiu pela orla, os pesados pneus, quase novos ainda, a fazer troça do fio de água espalhado pela pista. Na altura da boca do rio, Melissa teve certeza. Seria possuída por aquele homem no local para onde estava sendo levada. Ele poderia ter entrado na Avenida Magalhães Neto, ela rezou para que isso acontecesse, ou retornar pelo centro de convenções. Mas seguira, e a ela agora só restavam opções radicais, impor sua vontade. Teria coragem de confrontá-lo?
Ameaçar abrir a porta do carro em movimento? Conjecturou a respeito, porém seguiu paralisada. Nenhuma palavra. A voz do locutor de rádio a lhe dizer em outras palavras: o mundo está em ordem, Melissa. A ordem do mundo é assim, confortável, a salvo da chuva, do vento e da canalha em um Hyundai Santa Fé. E quando o carro parasse, estaria ela a salvo de fazer sexo contra a vontade? Ou o estupro teria sido descaracterizado no momento em que ela abriu a porta do carro sobre o viaduto? Era um preço muito alto para fugir da vergonha de uma situação que ela não criara, de uma manhã de chuva incômoda, de olhares curiosos das pessoas no ponto de ônibus, mas pensou, era coerente com a ordem das coisas, com a paz no mundo, bancos de couro são convites eróticos. Carlos cogitou inicialmente entrar num motel no Costa Azul, dentro do raio de ação de uma possível rota alternativa para atingir a faculdade na Alameda das Espatódias. Rapidamente, ocorreram-lhe duas objeções. Os motéis dali eram chinfrins, aquela princesa europeia merecia algo muito melhor. E deixar claro a ela que o caminho estava sendo desviado daria oportunidade a Melissa de reagir, de mostrar sua inconformidade. Se ela o fizesse, ele cederia imediatamente, pediria desculpas com toda a sinceridade, voltaria atrás. Não. Para ele, a ação de forçar a linda moça ao ato sexual estava fora da ordem das coisas. Abria a porta da violência, do incontrolável, da violação, territórios próprios do caos. O fato de ela ter aceitado a carona não seria suficiente para presumir intenções sexuais. Precisava ser reforçado pelo silêncio. Silêncio houve, quebrado apenas já na distante Avenida Pinto de Aguiar, pela solicitação protocolar à atendente da recepção. Suíte Master. Ela esperava sentir o coração disparar, o pânico tomar conta de si, assim teria coragem de reagir. Porém, era como se a carona não tivesse sido desviada e ela tivesse se aproximando da faculdade. Encontrava-se surpreendentemente calma. Tinha certeza quanto ao que iria acontecer dali a instantes. Não era uma perspectiva agradável. Contudo, a entrega deveria ser rápida e pouco dolorida. Ao final, banhar-se-ia e a vida seguiria seu curso. É estupro? Ele se perguntava, enquanto contemplava canto de olho a postura rígida, braços cruzados de sua passageira, a quem ainda não perguntara o nome. A dúvida atrapalhava sobremaneira a excitação esperada. A seguir-se o curso natural daqueles silêncios, iria desfrutar em instantes de um corpo não imaginado em suas melhores fantasias. Helena era linda, sim, teve-a pela primeira vez quando ela tinha 21, mas Melissa tinha algo mais. Uma nobreza fora de lugar e circunstâncias estava evidente, mas mesmo assim uma sublimidade, o patamar acima das classificações vulgares. Desceram do carro, cada um por seu lado, ao mesmo tempo. Ele pôs-se à frente e abriu a porta da suíte, ampla, 3 ambientes, tudo de muito bom gosto, ela reparou. Não tinha fantasias com motel, aliás, poucas fantasias tivera com sexo em geral. Era um pouco namorada de si mesma, como dissera Nelson Rodrigues, sobre as mulheres muito bonitas. Os aromas, sobretudo, eram agradáveis. Afastavam a incômoda lembrança de que aquele lugar servia a sucessivos encontros carnais, a esfalfares desmedidos, sôfregos e penosos, de gente feia e bonita, por desejo ou paga, ou, como no caso dela, por falta de coragem para pronunciar um único não, um tênue não, que, não sabia ela, teria evitado tudo. Onde enfiar as mãos? Como a trazer fisicamente para junto de si? Carlos embaraçava-se progressivamente. Quer beber alguma coisa? Perguntou ele, apontando para o bar, repleto de bebidas quentes. Não, eu não bebo. Ele estava sedento por um uísque. Não era um alcoólatra, passava dias sem beber, mas o momento exigia pelo menos 2 doses, talvez 3. 4 seria perigoso, pensou. Levaria a outro extremo, igualmente não desejado. Era preciso permanecer suficientemente sóbrio. Ou melhor, totalmente sóbrio, pois não ousou beber sozinho. Se ela não queria, pegou uma coca no frigobar, encheu 2 copos e ofereceu a ela. Não. Um guaraná? Perguntou, enquanto se dirigia novamente ao frigobar para pegar um quate.
Ela descruzou os braços e, sem falar, movimentou-se rapidamente na direção do guaraná. Agarrou a lata, girou, olhou em volta e localizou o banheiro. Andou até a pia, lavou a lata, abriu e bebeu um gole na própria embalagem. A falta de iniciativa dele a incomodava. Desistisse logo ou fosse em frente. Queria ter a situação resolvida, só isso. Carlos enxergou o sofá, em couro branco, no ambiente contíguo, e a convidou a sentar. Havia um televisor em frente, ele pensou em ligar. Deveria estar passando algum filme pornô. Má ideia, não combinaria com ela, não ajudaria a retirar do ar a tensão. Desistiu. Um gole de coca aqui, outro de quat lá, silêncio. Ambos miram o televisor desligado. Estão próximos. Ele termina de beber a coca e larga o copo no chão. Ela deixa a lata pela metade, também no piso. Nada poderia ser mais constrangedor. No entanto, a proximidade trouxe a Carlos o cheiro de melissa e o pau subiu. Ele ergueu a mão direita e passou-a por trás da cabeça dela, acariciando seu cabelo e tentando fazê-la virar em sua direção. Com a mão esquerda, abriu o cinto e o zíper da calça. Ela preferia de outra forma, tirar a roupa, deitar na cama, fechar os olhos e deixá-lo à vontade para a penetração. Passividade total. Ali no sofá era ficar imóvel, esperando a iniciativa daquele velho abusado. Ele tentou beijá-la. Isso não, tudo menos isso, beijo não, ocorreu a Melissa. Sair correndo não era mais uma opção. Ela recuou, olhou para a cueca cheia e passou a ação, rápida. Não teve lambida, carícia, nada disso. Melissa simplesmente baixou a cueca, dobrou o tronco e encaixou o pênis em seus lábios. Era grosso, mas não comprido, deu para engolir quase tudo. Os movimentos ritmados condiziam com as necessidades de um macho rijo, mas para Carlos não era o suficiente, não diante da excitação extrema daquele momento. Felação era uma modalidade de sexo possível para Melissa, mas passara longe da prática efetiva até ali. Perdera a virgindade 3 anos antes com um namoradinho, ainda quando morava no Apipema. Na ocasião, apenas o parceiro fez sexo, mal, restando a ela a passividade dolorida. Não foi tão ruim quanto temia que pudesse ser, porém passou longe da noção alentada previamente de prazer e excitação. Até aquela manhã chuvosa, não se entregara a mais ninguém, nem beijara. Assunto de somenos importância, ela pensava. A gastronomia excitava bem mais e poderia ser a porta de saída do beco, da companhia da mãe amarga e do irmão mais novo chato. Talvez um dia voltasse a pensar em namorado, sexo, não seria, porém, antes de concluir a faculdade e conseguir um bom emprego. A Carlos, a repentina opção pela felação fez-lhe lembrar das meninas, 13, 15, 17, 20 anos, que comprava barato em postos de combustíveis da estrada quando tinha um caminhão. Então a princesa Alva virou puta barata. Ele podia dar-se ao prazer guloso, primevo, sem mais considerações poéticas. Diante da falta de ritmo e fricção interna, agarrou os cabelos de Melissa e transformou a felação em irrumação, nome técnico do sexo oral passivo, ou sua forma especialmente brutal. Cheirava mal? Não, mal cheirava, ela estranhou. Pareceu-lhe simples, mais fácil e muito menos constrangedor do que um beijo. Mesmo com a cabeça forçada, ela conseguia dirigir os ângulos de penetração de modo a evitar a estimulação direta da entrada da garganta. E se ele ejaculasse? Sentiria nojo? Vomitaria? Não, a possibilidade não lhe ocupou as preocupações. Estava ali cumprindo um papel passivo, adorou a opção ativa tomada por ele, cumprindo bem, poderia se orgulhar. Não estando em questão o próprio desejo, também não havia por que sentir culpa ou arrepender-se. Ele olhava para a cintura fina de Melissa e lembrava-se das putinhas das estradas e das escrotices com as meninas pobres de Arapiraca, presas de suas gulas de jovem insaciável, filho de um médio comerciante, devasso na medida exigida dos machos sertanejos. Não frequentavam a faculdade, quanto mais de gastronomia, não cheiravam a ricas, não eram loiras de verdade, não tinham a pele tão alva, tão lisa, tão sem manchas.
Considera sua ascensão de sertanejo a soteropolitano, da loja de secos e molhados do sertão ao posto de gasolina da grande cidade, do caminhão ao Hyundai Santa Fé, dava-se o upgrade das putinhas com cáries nos dentes para a puta chique europeia que agora engolia seu pau. E seu esperma, pois logo se acabou. Ela bebeu tudo, até a última gota, só não lambeu as sobras para não parecer devassa. Vontade por um instante teve. Não lhe pareceu ruim, um sabor estranho, mas não desagradável. De qualquer forma, cabia, a título de recato, recolher a lata de guaraná do chão e esvaziá-la. Alívio, cumprira o que se esperava dela sem asco e sem comprometimento. Voltaria à faculdade, as ambições ligadas à conclusão do curso de gastronomia, e o mundo seguiria em ordem, salvo pelo beco e pelo ônibus. As circunstâncias adversas da vida presente, contudo, oxalá, não da vida futura. Puta ou princesa? Sorte, Carlos, sorte! Quando a sorte se apresenta assim, generosa, não fique perdendo tempo com dúvidas metafísicas. Não se desvie da delícia real, carnal, objetiva, que a sorte tão dadivosa ofertava sem grandes custos. Era puta e princesa, simples assim. As duas qualidades na mesma mulher não existem para o senso comum. Parece um pouco fora de ordem, mas convenha-se, é uma união perfeita. Quem dera fossem todas putas e princesas ao mesmo tempo. Quis beijá-la. Não, a possibilidade incomodava-a. Invadiria o terreno do afeto. Não há afeto na felação, mas no beijo. Ele sorri, ela não. Deixa claro quem ditaria ali as proximidades possíveis. Se Carlos comandara as circunstâncias propiciadoras daquela coabitação provisória, Melissa comandaria a sequência de atos a partir dali. Ele vai até a banheira, abre as torneiras, regula o equilíbrio entre quente e frio, despeja os sais, aguarda o nível necessário e liga a hidromassagem. Ela chega e desliga, quer a continuidade do silêncio. Carlos já está despido, entra na banheira, Melissa disfarçadamente contempla o corpo, corpanzil, forte, cansado pelo tempo, porém ainda másculo. Feio, os caboclos são feios, não têm a rigidez bem desenhada dos pardos, nem guardam da herança europeia os melhores predicados. Mas não chega a ser detestável, de rosto até agrada. Também não aparenta ser mau. É um menino sertanejo crescido e em constante estado de deslumbramento diante da civilização soteropolitana, moderna e, ao mesmo tempo, ciosa do garbo proporcionado pela tradição. Vem? Não, obrigada. Ela recusa, vira-se e vai até o quarto principal. Tira a jaquetinha, a camiseta, a saia, o sutiã e a calcinha. Calcinha miúda. Ela usa calcinhas miúdas por lhe parecer da ordem natural das coisas, moças bonitas usarem calcinhas miúdas. Vê-se nua no espelho lateral e envergonha-se dos pelos pubianos. Deveria os ter depilado. Desculpou-se por não o ter feito. Não poderia mesmo prever que os mostraria a alguém por aqueles dias. Deita-se, deleita-se com os lençóis de tecido fino e agradável ao toque e usa uma pontinha de um daqueles para cobrir o pubis, apenas o pubis. Antes de qualquer receio, há nela um desejo de ser penetrada, montada por aquele corpanzil. Oxalá recupere ele a ereção, plenamente rija como ela tivera a recente oportunidade de avaliar pelo paladar, pela experiência gastronômica antropofágica e inusitada. Ereção. Que falta faz um Viagra ou similar nessas horas, pensa Carlos. Ao deixar a banheira e, toalha na mão, contemplar sua vítima nua sobre a cama ampla, decide a dúvida antes suscitada. É puta, é muito profissional. Milagrosamente, para seus 57 anos e nenhum aditivo químico auxiliar, a coisa põe-se de pé. Camisinha? Seria pôr em risco o prodígio. Ela quase sorri, a título de convite. Se ela não pedir, não ponho nada. Pensa ele, larga a toalha e parte sem demora à posição conveniente. Ela ajuda com a mão o pau a encontrar a porta desejada. Não está seca, porém dói assim mesmo. Estava desacostumada à capela relicária, ao ingresso de devotos viris. Carlos ajuda, põe devagar, só a cabecinha. Fizera o mesmo movimento milhares de vezes, com dezenas de mulheres. Mas a suavidade daquela vagina era única, sentiu. Voltará ela a ser considerada princesa?
Vá de retro, pensamento sofisticado. A carne é firme pela perspectiva de carne. Ele enfia com força para afastar qualquer ideia outra. Melissa vira a cabeça de lado, quer evitar qualquer tentativa de beijo. Enxerga no espelho lateral a cena única, 95 quilos sobre 47 quilos. A tez cabocla, um desbotado sem nobreza, sobre a alvura aristocrática. A imagem vai contra a ordem natural das coisas? Em outros tempos, talvez. Agora é politicamente correta, benefício direto ao moral da melhor idade. Soca, ela pensa, não fala. Por que ele está me respeitando tanto? Soca! A velha lógica europeu-ameríndio recuperada em prol da tradição aristocrática. O tom de voz de Melissa evocava uma ordem senhorial. Surpreso, ele desacelera ao invés de acelerar. Toma um tapa na cara por desobediência. Agora ele entende, passa a cavalgar furioso. Melissa fecha os olhos, espera que a fricção entre o pubis a leve ao alívio orgástico. O filho da puta tá perdendo fôlego e tá pesado. Antes que o cansaço de Carlos viesse desarmar a parte que interessava a Melissa, ela, sem quebrar o silêncio, empurrou e o fez, com auxílio de gestos, deitar com o pau apontado para cima. Montou sobre ele e gozou em poucos minutos. Contorceu-se numa careta para evitar um gemido explícito. Um leve "ah" passou, murmurado pelos lábios cerrados, a denunciar as revoluções da química interior. Canalha, pensou ele. Faltou-lhe ali a autocrítica, viria depois. Ela não perdia por esperar, pois passara evidentemente dos limites da passividade sem culpa. A forma plena dos 17 anos permitiu que continuasse em seu papel, cavalgando-o na velocidade adequada a uma possível segunda ejaculação da parte dele. O silêncio era quebrado pelo som do contato entre pênis e umidade vaginal, tênue coachar a lembrar a ambos a natureza primeva do ato. Carlos ambicionava chegar lá, já não mais pensava, apenas desejava o gozo final. Foi a vez de ele a pegar pela cintura e desmontá-la de si. "Bate uma punhetinha pra mim, bate?" Pediu, enquanto guiava a mão dela ao falo. Melissa começou, sem jeito, a exercitar os 5 contra 1. "Aperta mais." Não resolveu. "Mais rápido." Ele começou a gemer. Ela não resistiu, abocanhou o membro esfalfado, agora repleto de cauda doce resultante da mistura de fluidos. Ele pediu então para mudar de posição, ficarem os dois de lado. Nova irrumação, ainda mais brutal que a primeira, a devolver a paz da passividade a Melissa e a proporcionar uma explosão sem precedentes a Carlos. Dessa vez ela lambeu, lamentando apenas o final da ereção. Ela foi ao chuveiro, banhou-se, enxugou-se, largou a toalha por lá mesmo e voltou, nua, sem nenhum pudor mais quanto aos pelos pubianos, pelos castanhos claros. Em cima de uma mesa, ela viu uma barra de 160 gramas de chocolate branco. Cobiçou-a, ele notou. "Quer? Pode pegar." Canalha, pensou de si mesma. Eu pertenço à canalha. Fazê-lo pagar pelo chocolate era ultrapassar simbolicamente a linha já ultrapassada antes, pela conivência e tanto mais por ter empregado o corpanzil alheio a serviço do gozo próprio. A palavra canalha tem 2 acepções, uma como adjetivo, o infame, outra como substantivo, a ralé, a gente pobre intocada entre lajes precárias, separadas por paredes ordinárias com rebocos mal feitos. Melissa conhecia os 2 significados e julgou em seu próprio desfavor pertencer a ambos. Culpa? Perda de autoestima? Não. Descobrir-se canalha, e mais que isso, parte legítima da canalha, representava uma apropriação, um passo evolutivo, não uma perda. Carlos deliciava-se com a visão daquele corpo perfeito, daquela boca delicada a devorar com gosto a barra de chocolate branco. Ela foi ao frigobar. Não havia mais quat. Red Bull. Há muito quiser experimentar. É caro. Não vai a pia lavar a lata. Foda-se, conclui. Abre a lata e passa a beber. É bom. Carlos pede a conta. 2 refrigerantes, um Red Bull, um Galac grande. Ela se veste, ele também. Segue o silêncio. Carlos deseja beijá-la, mas como se aproximar? Fora tão fácil fazer sexo, mas beijar envolvia um tipo de aproximação, tentada uma única vez naquela manhã e
prontamente rechaçada, bem mais difícil. Envolvia estabelecer uma relação pontuada pelo afeto a pairar sobre a carne. Para ele, seria como voltar a fazer da puta princesa. Para ela, equivaleria a lhe retirar novamente da canalice, posição em que se sentiam confortável. A ordem natural das coisas, do mundo, não suportava, porém, deixar a relação naquele pé, por mais tarde, paga a conta do motel, passagem rápida pela faculdade, haveria o retorno de ônibus ao beco da bela que não combinava com ônibus ou beco. O beijo, contudo, o estabelecimento de uma relação de outro tipo, completa, afetiva, também militava contra a ordem natural das coisas. Homens velhos, ricos, feios e sem berço podem e devem ter esposas troféus. Carlos tinha uma, e amantes novíssimas e pobres. Mas Melissa não era mulher para ele. Não servia nem para prostituta, nem para amante, nem para esposa troféu. Era delicada demais, dona de uma sublimidade que os 2 episódios de irrumação não conseguiram apagar. Todo o enunciado do parágrafo anterior diz respeito apenas ao ponto de vista de Carlos, um ponto de vista vesgo e sem saída. Do outro lado, tudo estava serenamente resolvido. O pai de Melissa, italiano empreendedor, bom pai, bom marido, fora rico, bem-sucedido, casara-se com belíssima filha de tradicional e branca família soteropolitana. Tudo ia bem até a morte do avô materno de Melissa, cujas dívidas ultrapassaram os haveres no inventário, e sucessivamente a morte do pai dela, quando ela tinha 12 anos. Esse pelo menos deixou negócios, bons negócios, mal geridos, porém pela viúva, perdulária e despreparada para administrar qualquer coisa. A decadência foi rápida, brutal, extremamente sentida. Melissa, como era de se esperar, aceitou mal a perda do pai, pior ainda o empobrecimento veloz. Até aquela manhã, não se conformara. A experiência inusitada daquelas horas no motel tivera o condão de lhe mostrar que a ordem das coisas do mundo comporta um leque de possibilidades mais amplo. O beco e o ônibus eram apenas circunstâncias desagradáveis e passageiras, e poderiam ser ainda mais passageiras se ela desse um passo lógico além. Rasgou um pedaço do caderno, tirado da pasta que levava consigo, escreveu algo nele e passou a Carlos. Em cima é o número da minha conta de poupança no Itaú. Embaixo é o do meu celular. Pode ligar quando quiser. Ah, e meu nome é Patrícia, mas eu prefiro que me chame de Pati. Pati, tá? Canalha. Pensou ele sobre ela, nos 2 sentidos comportados pela palavra. Pensando bem, sentidos não tão diferentes assim. Magnífica canalha. Perfeita canalha. O Hyundai Santa Fé, com Carlos ao volante, Melissa ao lado, deixa o motel e passa a percorrer a Avenida Pinto de Aguiar. Chove, é maio, choverá o dia todo, o mundo está em ordem. Schau ihn transparent.